Bom dia, Anderson. Pablo, tranquilo, meu irmão? Bom dia, Ana, Luiz, Átila. Demais. Bom demais, então. Meu cabelo tá meio bagunçadinho aqui. Agora passa, né? E aí, Luiz? Átila. Galera, vamos lá então, né? Sem perder muito time, bora pra aula. Quando o pessoal vai entrando aí, eu vou abrindo aqui. Ontem eu mandei mais uma tarefinha para vocês. Façam com carinho. Na aula que vem, eu volto corrigindo todas elas, tá? Para servir como uma espécie de revisão para avaliações aí, enfim, que estão chegando. Na aula que vem, Ok. Na aula passada, né? Nós paramos começando a falar sobre os tigres asiáticos. E toda vez que eu vou falar tigres asiáticos, minha língua quer travar. Um prato de trigo para um tigre triste. Vai lá, você. Bom dia, Anderson. Tudo Bom bem? dia. Tudo jóia, você? Eu tô bem. Tentando ampliar esse negócio aqui, mas o esquema do Zoom não deixa. Tá pequenininho para vocês ou tá bom esse tamanho aí? Dá para ver tranquilo? A mãe tá normal. Pra mim dá pra ver? Tá? Então tá bom, valeu. Acho que dá para seguir desse jeito aqui então. Olha só, galera. Tigres asiáticos, como eu disse no finalzinho da aula passada, originalmente são 4 países da Ásia que eram países pobres, subdesenvolvidos, verdadeiros prostíbulos na Ásia, tá? O turismo sexual era um dos principais negócios que movimentava a economia desses lugares até a década de 40, 50 mais ou menos, mas que com o crescimento econômico do Japão em especial, no contexto da Guerra Fria, Estados Unidos investindo no Japão, Plano Colombo, tal, e a prosperidade que o Japão conseguiu, eles começaram a derramar para as bordas do Japão, para as proximidades do Japão, investimentos. Esses investimentos, eles foram canalizados para países que ofereciam espaço para crescimento, lógico. Aí, quando eu digo espaço, não é espaço físico, né? Porque os países são pequenininhos, mas perspectiva de crescimento. E ofereciam 2 coisas que todo dono de indústria gostaria de explorar. A primeira é mão de obra barata e a segunda é mão de obra disciplinada. Na Ásia, a disciplina é cultural, diferente do nosso caso aqui, né? Aqui o indisciplinado é que é popular. Não, lá o disciplinado é popular. Para vocês terem uma noção, e a gente vai aprofundar em outros países com o tempo aqui, deixa eu só pegar o livrinho de vocês e deixar de referência aqui. E vou dar um exemplo do que acontece no Japão, por exemplo. Um exemplo por exemplo. No Japão, quando a criança começa a estudar, ela ganha uma espécie de mochilazinha. Essa mochilazinha que a criancinha ganha para ir para a escola vai acompanhar ela a vida inteira, até a faculdade. É a mesma. Caraca. Ao longo da vida, a situação que essa mochila fica vai dar um indicativo de como é o caráter, a personalidade, a organização e a disciplina daquela pessoa. Porque se chegar na faculdade com a pastinha dele lá de pôr material escolar perfeita, significa que ele é organizado, que ele é comprometido com o futuro, que ele é limpinho, ele é higiênico. Tem selo. Tem zelo, vai ser um bom pai de família, vai ser um bom marido, certeza. Se a mochilinha dele começar a estragar, já dá uma perspectiva de que ele não vai ser uma pessoa tão organizada assim, tão boa assim. Vai vendo como é que o negócio funciona. Então, assim, para o asiático, a questão disciplinar ela é muito importante. Se o cara trabalha numa indústria e tem disciplina com o que ele faz, ele vai ser mais produtivo. É lógico. Certo? Outro exemplo, quer ver? Uma técnica que eles usam no Japão para não esquecer o que eles vão fazer. Já aconteceu de você sair para fazer um negócio e no meio do caminho você esquecer? Sim. Direto. Acontece, né? Acontece. Sabe o que o japonês faz? Ele desenvolveu uma técnica que é a seguinte.
Quando ele vai sair para fazer a coisa, ele aponta para o lado onde ele vai e fala o que ele vai fazer. Tipo assim, ó, vou tomar água. Aí ele sai. Caraca. Ou voltar para o serviço. Aí ele Mas volta. assim, não tinha chance de eu esquecer o que eu ia fazer. E não Do esquece. nada, você viu o japonês apontando na rua assim, fala. A gente aqui, se olhar para isso, pensa assim, é esquizofrênico, né? Tem problema. Tem problema. Mas é questão disciplinar. E aí, assim, pode falar. Aí, às vezes eu acho que tá apontando pra você, né? Fica estranho. Né? Esse padrão de comportamento, ele é meio comum na Ásia. E aí, ó, faltava uma coisa nos tigres asiáticos. Mão de obra qualificada. Porque era barata, era disciplinada, mas não era qualificada. Aí os governos locais desenvolveram campanhas para educação, mas campanhas sérias, galera, campanhas verdadeiras. Não é muito o que eles fazem por aqui, não. Aqui no Brasil, se a educação realmente fosse levada a sério pelos nossos governantes, vocês não estariam pagando mensalidade em uma escola. Concorda comigo? Verdade. A minha filha nunca estudou em escola pública. E eu dei ela escola pública a vida inteira. Mas por que ela não estudou? Porque eu sabia que a escola privada que eu estava escolhendo para estudar tinha uma educação melhor do que a pública, né? Embora deve ter escola pública aí muito boa também. Tem garantia. Exatamente. E aí foi feito um projeto de melhoria de qualificação da educação que refletiu na mão de obra qualificada com o tempo. Então, eu estou pegando 3 parâmetros para indicar por que o dinheiro japonês, depois estadunidense, espalhou para os tigres asiáticos. Então, eles não se industrializaram com o próprio dinheiro. Foi com investimento externo. Tá certo? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem desde o começo é que o modelo industrial dos tigres asiáticos tem nome. E o nome é Plataforma de Exportação. Eu vou anotar no chat aqui, vocês anotem aí em algum lugar. Acho que cabe no cantinho do livro aí mesmo, para você estudar mais fácil depois. Do ladinho da figura, ó. Plataforma de Exportação. Estou colocando Então, a principal forma de indústria deles é voltada para exportação. para exportação. Eles não têm interesse de atender o mercado interno, mas sim o mercado externo. Tá? Então, vamos lá. O modelo de industrialização dos tigres asiáticos. Aí eu vou colocar lá, ó, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. É a plataforma de exportação. Ou seja, priorizavam a venda de suas mercadorias para outros países. Pessoal, tá no chat, tá? Você pode printar ou pode copiar também. Só me dá o norte aí que você está fazendo para mim poder continuar. Nesse caso, eu tô falando da industrialização da Ásia em si. Os tigres asiáticos. Porque no caso do Japão, no caso da Índia, não é assim, tá? Os tigres especificamente. Ok, Felipe, quando estiver terminando, você me fala, por favor. Pessoal, descompartilhei por querer, tá? Só para ver quem está com a tela aberta aí e quem não está. Terminou? Pessoal, tem alguém copiando ainda ou posso passar? Eu já copiei. Ok.
Vamos lá então, voltando, eu aumentei um pouquinho a tela. Ok, Pedro. Vamos lá então, os países originais são esses mais escuros. Coreia do Sul aqui. Taiwan aqui. Hong Kong aqui, bem pequenininho. Hong Kong é uma cidade só. É uma espécie de cidade-estado. Embora pertença à China, tem autonomia, teve uma história diferente, foi colônia da Inglaterra no meio da China, enfim. O desafio é achar Singapura. Cadê Singapura? Tá em Malásia ali. Não, Aqui, da né? Malásia. Ok. Singapura é aquele paísinho bem pitititito que eu falei para vocês. Com o rápido crescimento econômico dos tigres asiáticos, a economia dos países vizinhos também foi impulsionada e assim surgiram os novos tigres asiáticos. Pessoal, agora vamos falar dos novos tigres. Tailândia, Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia. Professor, eu tenho que decorar o nome dos novos tigres? Tem, claro que tem. É a nossa matéria. Então, Tailândia, Nossa. Vietnã, Malásia, Indonésia. E o que é que os Vou novos tatuar no braço para não esquecer. O professor, tigres? você sabe mais ou menos em que época que teve esses novos tigres asiáticos? Bom, os tigres, eles se fortaleceram nas décadas de 60, 70 em especial. Os novos tigres, década de 80, 90, mais ou menos. Ah, tá, porque eu achei que tinha relação com a guerra dos Estados Unidos e Vietnã. Não. A questão é o seguinte, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, os tigres originais, eles ficaram tão prósperos, mas tão prósperos, que eles começaram também a espalhar investimento. A investir em mão de obra que fosse mais barata ainda que a deles. Hoje, galera, não dá para falar mais que nos tigres asiáticos tem produto baratinho que nem tinha antigamente. Tem um programinha, um filme chamado Toy Story, não sei se vocês já viram, que no Toy Story 2, o cowboyzinho lá conhece a cowboyzinha e fica apaixonado. Certo? E aí, é no 3? Não, é o 2, é o 2, é o 2. Caraca! Eu acho que é o 2. Mas É o 2, né? É o 2. Que acha o gordinho empresário. isso. Cara, o bala no alvo também. Aí tem uma cena desse filme que ela é emblemática. Esse filme é década de 90, né? Ou Sim. comecinho década de 2000, mas assim, eu acho que é década de 90. Tem uma cena que é emblemática. O cowboy tá tristezinho lá, balançando as perninhas, porque a cowboyzinha não tá dando moral para ele. Aí chega o Batatinha. E o Batatinha fala assim: "O que foi, cowboy? Desabafa comigo." Aí o cowboyzinho fala assim: "Ah, eu sou só mais um brinquedinho made in Taiwan. Ninguém gosta de mim." Naquele tempo, galera, os produtos dos tigres asiáticos eram produtos de baixo valor agregado, calculadorinha, lanterninha, brinquedinho. E quando o cara fala assim, eu sou só mais um brinquedinho made in Taiwan, ele dá a conotação de uma expressão que em qualquer lugar do mundo as pessoas iam entender. Por quê? Porque os brinquedinhos de Taiwan tomavam conta do mundo inteiro, porque eram baratos, muito baratos. Hoje, galera, Taiwan fabrica a tela de LED de computador, tela de LCD, certo? Hoje a Coreia do Sul produz carro da Hyundai. Entende o que eu estou dizendo? Samsung, tudo é Coreia do Sul. Hoje, Singapura é um dos grandes estaleiros de produção de embarcações, de navios cargueiros, inclusive. Hong Kong hoje é chamado de a Londres do Oriente. É uma cidade super desenvolvida e industrializada. Então, assim, esses países já não têm mais mão de obra tão barata como antigamente. O que eles passam a fazer? Investir nos países mais pobres do lado. Filipinas, olha o mapa. Indonésia, Tailândia aqui, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia. Assim surgem os novos tigres asiáticos. Deixa eu olhar para a cara do chat ali. Eis que você vê seu Hot Wheels made in Malásia. Sim, exatamente. Eu comprei o meu primeiro barbeador, eu comprei na loja de R$1,99. Ele era made in Taiwan, certo? E eu passava assim e não saía nada no negócio, mas também nem tinha barba direito, né? Não ia sair nada mesmo, não. Não funcionava, cara.
1,99 a pilha e não funcionava. Nem tinha. Nem tinha bar, tinha uns penujinhos assim que. Não Enfim. tinha barba, não tinha nem bateria, era pilha. Nossa, eu tinha pelo de cobre, velho. E o elevado crescimento apresentado por estes países é proveniente principalmente da abundante quantidade de mão de obra, que, embora não seja tão qualificada como as dos tigres tradicionais, é mais barata e possui grande disponibilidade de mercado. Ademais, além do mais, leis trabalhistas frágeis e pouco atuantes e incentivos tributários tornaram a produção compensativa no mercado internacional. Pessoal, lei trabalhista para o patrão é um problema. Para o funcionário é uma solução, né? Mas para o patrão é um problema, porque onera o custo da mão de obra. Aí é de praxe nesses países da Ásia fazerem mecanismos para que leis trabalhistas sejam coisas cada vez mais inexistentes. O que estão fazendo Nossa, o que estão tentando fazer no Brasil hoje já acontece na Ásia, que é flexibilização de lei ou não ter lei mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem leis trabalhistas. Tem lei. Tipo assim, se você maltrata o empregado lá no ambiente do trabalho, pode ser que ele te processe porque ele foi maltratado. Mas nos Estados Unidos é assim, ó, você vai lá, trabalha 1 hora, ganha um tanto de dólar. É combinado. Se trabalhar 2, ganha dobrado. Se trabalhar 10, ganha 10 vezes isso. Pronto, vai embora para casa. Um dia que você não trabalha, você não ganha. Não é igual aqui no Brasil. aí sim é o capitalismo. Você ganha o que você produziu. É, para o patrão é bom, mas para o empregado não é. Por exemplo, eu sou professor do Delta. Quando dá o mês das férias, eu recebo do mesmo jeito. Às vezes até ajuda na igualdade de salário, né? Porque ele vê como o tanto que você produziu, o que você produziu, você recebe em relação àquilo lá. Outra coisa, aqui tem um salário mínimo. Não pode pagar menos do que esse salário. Quem está precisando Ainda muito, bem. quem está precisando muito de trabalhar se submete a salários muito baixos? Sim. Ou às vezes é o primeiro que ele vê. Há quase que exploração, inclusive. Então, assim, tem essas questões aí, né? Mas, ó, eu quero que vocês destaquem isso aqui, ó, esses tópicos aqui. Para alcançar resultados tão significativos, podemos destacar os seguintes aspectos dos asiáticos. Primeiro, com a abertura da economia para o capital externo, os tigres se afirmaram como nações capitalistas, evitando a aproximação de ideias e influências socialistas. Vamos lembrar aqui, ó, na China, que está lá do lado, na Rússia, na Coreia do Norte, ocorreram revoluções socialistas. Consequentemente, toda a Ásia deveria cair no socialismo. O Vietnã caiu, o Laos caiu, o Camboja também. Mas aí, na medida em que eles abrem suas economias, ainda que tenham governos de orientação socialista, Laos, Camboja, Vietnã, a própria China, a economia é capitalista. Por quê? Porque abriu o mercado externo para investimento de estrangeiro lá dentro e também para vender o produto deles para fora. Ok? Os países integrantes desse grupo possuem a segunda maior reserva mundial de moeda, poupança interna. Geralmente é dólar mesmo. Se eu juntar todos esses países, eles são o segundo que mais tem dólar no mundo. E galera, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu já li numa reportagem que o país que mais tem dólar guardado no mundo é a China. Nem são os Estados Unidos que produzem o dólar. Certo? Deve ser. Porque já que eles priorizam mais exportação, deve que para eles é mais importante o capital lá de fora do que deles mesmos, já que eles não priorizam o mercado interno. Toda vez que a mercadoria sai, o dinheiro entra, né? Que entra dólar demais nessas economias, é certeza. Possuem alta lucratividade sobre a força de trabalho, pois, devido às leis trabalhistas frágeis e aos salários baixos, as férias são reduzidas, a carga horária é elevada e o sistema previdenciário é desfortalecido. Por que eles lucram muito em cima da mão de obra? Porque, como eu disse para vocês, não existe essa mão de obra tão cara, ela é baratinha e se não trabalha, não recebe. Simples assim. Não é que nem a escola que tem que pagar descanso semanal remunerado, que é o domingo, por exemplo. Isso é lei aqui no Brasil, certo? A adoção de valores japoneses, como obediência, disciplina no trabalho,
possibilitou maior dedicação aos funcionários. Tipo assim, o Japão sempre foi o único país desenvolvido da região. Hoje a China está tentando chegar no encalço do Japão, a Coreia do Norte, mas o Japão é o exemplo. E por que o Japão é o exemplo? Ah, porque o japonês é disciplinado. Porque o japonês, quando chega na indústria, ele olha para o patrão e agradece, e fala assim, senhor patrão, muito obrigado por me dar a oportunidade de poder sustentar a minha família. E ele trata o patrão como um paizão, entendeu? Eu tenho um amigo que mora no Japão, ele é filho de japonês, hoje ele mora no Japão, que ele fala assim, olha, lá, toda vez que a gente vai começar o nosso trabalho, a gente faz uma oração e faz questão de que o patrão esteja junto com a gente na roda. Porque o nosso patrão é nosso amigo. E ele me falou mais, ele falou assim, ó, eu nem tinha filho ainda e o meu patrão falou assim para mim, como você é um bom funcionário, o seu filho vai ser tão bom quanto você. Então já está garantido o emprego para o seu filho a vida inteira na minha indústria, se ele quiser. E lá, galera, lá não tem sindicato, tá? Lá tem organizações dentro da indústria que falam o seguinte, se o cara ficar 5 anos no mesmo emprego, ele vai ganhar um adicional no salário dele. Se ele ficar 10, ele ganha outro adicional. Se ele ficar 15, ele ganha outro. Compensa sair de um emprego e mudar de trabalho? Não compensa, porque Não. você vai aumentando seu salário, tem plano de carreira. Então, assim, a lógica é essa. Tem o setor produtivo direcionado especialmente para a exportação. Aí é a plataforma de exportação que eu falei. Ó, vai ser citado agora neste parágrafo, com você já sabendo do que se trata. Olha só. Destacaram isso aí, né? O modelo econômico industrial adotado pelos tigres asiáticos pode ter se fundamentado em uma política voltada para a exportação. É chamado plataforma de exportação. Produzem em grande escala produtos eletrônicos e de informática que são distribuídos para o mundo todo. Basta observar a origem de muitos aparelhos eletrônicos, celulares, brinquedos, muitos outros, que quase sempre vêm de países que integram o grupo em questão. Se a gente estivesse na sala de aula agora, eu ia falar assim para vocês, ó, pega aí o estojo, a mochila e olha a etiqueta, vê de onde que ela veio. Vocês provavelmente não vão ter essas coisas próximas aí. Mas quem tiver, dá uma olhada. Tem uma etiquetazinha aí. Talvez você se surpreenda. O meu veio da China. Seu veio da China. Sabia que você era chinês? Foi um chinês que fez isso aí? Nem imaginava, né? Não. Pois é. As mochilas, geralmente as blusas de frio. Tudo isso aí geralmente... Made in China. Made in China também? Tudo isso vem da Ásia. E a China hoje ela tem ganhado mercados do mundo porque ela se lançou nessa lógica de plataforma de exportação também. Agora, a China também produz para o mercado interno, né? Ela tem mais de 1 bilhão. Peraí, Wanderson. Eles fez à mão, né? Não entendi. Você falou que eles fez à mão. Não, lá também tem indústria, né? Tem máquina. Não necessariamente à mão, não. Ah, tá. De vez em Tá quando... pensando em coronavírus. Ah, não, mas aí ele morre na viagem, né? Demora. Celular made in China. O copo também. Isso aqui, galera, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Dá para ver aí? Meu negocinho de amplificar a voz, né? De fazer barulho. Também é made in China. Tentando achar o trenzinho para mostrar para vocês, mas eu arranquei. Eu lembro até hoje que o senhor tinha dois, né? Um que você comprou, acho que foi nos Estados Unidos. Tinha E o outro dois, você comprou aqui. Mas assim... pra aula. Eu tenho uns 10. Esse aqui, eu comprei nos Estados Unidos, mas ele é made in China também. Oxe, ó louco. O que mais tem lá é produto chinês. Só você comprar na China e tá lá, made in Estados Unidos. É só isso que falta mesmo. Made in Brasil. Eu falo para vocês que eu tenho outros só no meu alcance aqui, ó. E tem... Cara, ele faz coleção, velho. Ó, só no meu alcance aqui. Tem muito mais. Vixe, Meu Deus do céu. O que não falta... Colecionador. O que não pode faltar é a voz, né? Ou se ligar todos ao mesmo tempo, velho. Nossa, no meio da aula. Pessoal, Vai ficar igual aquela cena do Simpsons. eu não vou longe, não. Meu celular é made in China. E eu comprei nos Meu Estados Unidos. também é made in China. Xiaomi, recomendo, viu? O meu também. Ué, o meu também é.
eu ver Você aqui. é qual, Anderson? Meu é Xiaomi Redmi Note 8. Olha. Faz tudo que os outros fazem, só que pela metade do preço. Né? Quase, né? Faz quase tudo. Continuando. Plataforma de exportação, pessoal, alguma dúvida? Não. Não? De Não, acordo sem com as dúvida. agências de pesquisa sobre economia, a Índia é o país asiático que mais crescerá nas próximas décadas, com uma expansão anual média de 6,5%. Pessoal, não sei, Peraí, Índia? não sei se vai crescer mais que a China, mas com o coronavírus, aí mudou um pouquinho a configuração, mas a Índia tem crescido muito mesmo. Já passou o Brasil, por exemplo, no tamanho da economia. Tá? Em função disso, a Índia, para alguns especialistas, pode ser classificada como um tigre asiático. É a primeira vez que eu vejo um livro falar isso. Ok? Nunca vi outra análise apontando a Índia como tigre asiático, porque para ser um tigre não é só o crescimento econômico, tem que ter um modelo industrial também. E vocês não têm produto indiano aí, né? Imagino. Então, não sei. Crescimento anual no PIB, PIB é Se produto, brincar, eu acho alguma coisa aqui, só que vai demorar. né? PIB é produto Até interno perto. bruto, é a soma de tudo que é produzido em um país durante um ano, ok? E aí, ó, na soma dos PIBs, na comparação dos PIBs, 2019 a 2028 é a previsão, a gente está em 2020 ainda, então pode ser que dê certo, pode ser que não dê. A previsão é de que a Índia cresça a 6,5%, as Filipinas a 5,3%, a Indonésia a 5,1%, a China a 5%. Hoje a China cresce a 7%, muito mais do que a Índia, que cresce a 4%, 5%, tá? Malásia, Turquia e Tailândia. Todo o crescimento na casa aí de 3% já é interessante. O Brasil, por exemplo, para esse ano, a previsão é que ele tenha a economia caindo 9%. Menos 9%. Aí é por causa do coronavírus também, né? Sem o coronavírus, a previsão era de que o Brasil crescesse 0,1%. Ou seja, nada. Nada. Singapura é um caso à parte. A gente está falando de Singapura aqui, que é pequenininha, que sei lá o quê, que tem as populações que vivem lá, que convivem. Vamos ler um pouquinho sobre Singapura. Estamos, então, na página 28. Página 22 mais 7 menos 1. De todos os países asiáticos que cresceram economicamente nas últimas décadas, um chama a atenção por também ter alcançado um elevado desenvolvimento social. Singapura, uma cidade-estado no Sudeste Asiático que possui uma das rendas per capita mais elevadas do mundo. Galera, renda per capita é a soma de tudo que é produzido dividido pela população. Imaginemos que no nosso país fictício só existam nós. Então, nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15. Nós somos 15. Vamos imaginar que tudo que é produzido aqui dê R$ 1.500. Qual é a nossa renda per capita? 1.500 dividido por 15 vai dar uma média de 100. Essa seria, então, a nossa renda per capita. Tá? E aí, a de Singapura, ela é muito grande. O autor aqui, ele cita, mas não dá. Deixa eu fazer uma pesquisinha aqui, e o bom da aula online é isso, né? Você pode pesquisar na hora. Deixa eu ver se eu consigo aqui a renda per capita de Singapura. Só para a gente ter uma noção. Renda per capita atual de Singapura. O que a mulher fala aqui? Estas são as informações recebidas de Wikipédia. Olha só. A renda per capita de Singapura, 2017, que foi o dado mais recente que me deu aqui, 52.960 dólares. 52.960 vezes... Quanto está o dólar hoje, hein? Ontem, na hora que eu vi, estava 5,41. Eu não sei se mudou. Mas vamos fazer baseado nessa cotação. Vezes 5,41. Dividido por 12, que são 12 meses, certo? Em Singapura, em média, 2007, cada pessoa ganhava R$ 23.876. Tá bom para você? Aqui no Brasil, a média é R$ 1.200. 23 mil. Lá também tem muito turismo, né? Porque ela parece uma cidade muito bonita. Tem turismo, mas Nossa, assim, Singapura é lindo, não é um morava. destaque da economia deles, não. Mas tem turismo também. O destaque lá é indústria e serviço.
No plano econômico, Singapura aproveitou a posição estratégica e a experiência dos tempos em que era um protetorado britânico e um importante entreposto para colônias asiáticas. A partir disso, o país desenvolveu um setor de estaleiros, produção de navios, com duas grandes empresas, a Keppel e a Sembcorp Marine. Além do investimento na estrutura de portos e aeroportos, Singapura começou a investir em tecnologias de planejamento urbano, dessalinização da água, tratamento de esgoto, transporte urbano, integração de metrôs, ônibus. Atualmente, o país busca diversificar seu parque industrial investindo em pesquisa e tecnologia. Depois de ter atraído empresas têxteis nos anos 60, têxtil de tecido, né? Gradualmente ter mudado de perfil para empresas de maior conteúdo tecnológico, como eletrônica, refino de petróleo, engenharia mecânica, o país quer atrair agora empresas de biotecnologia. Para isso, além de investir em pesquisa, oferece benefício às empresas estrangeiras. Benefício como redução de impostos, espaço físico, muitas vezes redução ou ausência de tarifas de água e energia, para que o empresário resolva investir lá dentro, se for do ramo de biotecnologia. Quer dizer, galera, imagina um lugar menor do que Anápolis, que ofereça tudo isso em grande escala e com excelência e competência. Prazer, isso é Singapura. Quer dizer que poderia ser feito aqui também? Poderia, tranquilamente. Mas o que eu penso é que é muito mais fácil, né, fazer uma coisa dessa num lugar muito pequeno. Pois é. Que se- Os nossos municípios poderiam fazer, então, Poderia? né? Pessoal, eu li uma vez uma reportagem que falava dos tigres asiáticos, isso foi na década de 90 ainda, tá? Que muitas vezes essa disciplinação, não sei se existe essa palavra, mas o ato de disciplinar o povo veio de forma forçada. Lá na reportagem que eu li, dizia o seguinte: em Singapura, o ditador da hora lá, da época, na década de 60, estabeleceu algumas leis, como, por exemplo, ensino compulsório. Se a criança quiser, ela vai para a escola. Se ela não quiser, ela vai debaixo eu ia falar de tapa, mas não é de tapa, não. De vigilância de alguém do setor da infância e juventude. Menino faltou aula. Vai lá alguém da infância e juventude, busca ele, põe ele dentro do carro e enfia dentro da escola. Vai ficar aqui até terminar a aula, e a aula de tempo integral, de dia, de manhã e à tarde. Se um país adota um tipo de ensino assim, vai chegar alguém com 15, 16 anos sem estudo? Não, aí. Não vai. É Ele é obrigado. forçado aí por jeito. Ontem eu estava passando lá na Brasil com a Goiás, tinha um menino vendendo chiclete. O menino tinha uns 12 anos. Existe menino de rua ou menino vendendo bala em chiclete em um país como Singapura? Não. Não, porque ele está na escola, não tem jeito, ele não tem opção. E se o pai não mandar ele para a escola, o pai vai preso. Entende? Quando o moleque chega lá no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano nosso aqui, ele vai associar o estudo com um curso profissionalizante, de modo que ele sai da escola com a profissão. Então, com 16, 17 anos, já tem profissão. Mão de obra barata, que vai atrair investidor estrangeiro que vai querer instalar a indústria por lá. Ele vai ter emprego garantido. Então, assim, ó, a coisa vai sendo organizada. Cuspiu no chão, $5 de multa. Usou banheiro público e não deu descarga. Você vai levar chibatada nas costas com bambu. Chegou a acontecer isso por lá. Nossa, de verdade. Pena física associada à falta de higiene em Gente, espaços amei, públicos. amei. Bom, eu estou dizendo o que eu li, né, a respeito. Aí eu não sei se houve exagero ou se houve amenização da coisa, talvez fosse até pior. Então, tiroteio em público. O fato é que disciplina. Mas como que eles identificam isso? Por câmera ou quem vê vai lá Geralmente e... tem alguém que vigia, né? Geralmente Segurança. tem funcionário Nossa, que vigia. muito. Aqui em Nossa. Anápolis, antigamente, tinha um banheiro público na Praça Bom Jesus. Não é do tempo de vocês, né? Anterior ao tempo de vocês. Mas era um banheiro público. Tá passando por lá, tá apertado, vai lá e usa o banheiro. A coisa mais comum que tinha é você entrar nesse banheiro
e ter lá um choquito te olhando dentro do vaso, porque o idiota fazia necessidade e não dava descarga. Na Praça do Ancião Eu não também tinha. entendo qual a dificuldade de dar uma simples descarga no banheiro. Tem algum Pois problema? é. Vai cair? Não Nossa, vai, esses gente. banheiros químicos tem bosta até no teto, velho. É super nojento. Não é, cara. E a pessoa que faz isso, será que não tem consciência? A gente tem que entender o seguinte, Pense não, no outro, né? Porque tem mais pessoas que vão ali. Se fosse ela que fosse ali, né? entendeu? Não existe jogar Tem gente que fora. pega o papel higiênico sujo e coloca atrás. Tem gente que escreve na parede, né, com a É bosta. muito nojento. E aí, depois eles colocaram um guarda no banheiro. Um guarda, cara, imagina o coitado do guardinha lá, que geralmente era um funcionário público, né, etc., pós-aposentado, para ficar vigiando quem ia dar descarga e quem não ia. Gente, o guardião só queria trabalhar, tem que fazer um banheiro público. Aí acabaram fazendo o quê? Demoliram o banheiro, tiraram de lá. Pronto. Não sabe cuidar, Enfim, perde as coisas. Parabéns. vamos lá. O fato é que disciplinou lá em Singapura, enfim, nos tigres asiáticos. Extremo Oriente ou Leste Asiático. Agora vamos falar de um lugar, galera, que está associado ao primeiro lugar da Ásia por onde o Sol passa. Deixa eu colocar um mapa para vocês aqui, porque falta um mapa no livro, que é esse aqui, ó. Tadadã. Descompartilhou aí, certo? Certo. Mapa Extremo Oriente. Só para a gente compreender onde é que fica esse tal desse Extremo Oriente. Quando falo Oriente, eu quero que vocês lembrem de leste, tá? Oriente e leste. Deixa eu compartilhar de novo. Acho que apareceu aí agora, né? Fala, Pablo. Tem 2 alunos estranhos na aula, vamos identificar eles? Quem que é? O que aconteceu, gente? Não, porque alguém falou que tem 2 alunos estranhos na aula. Vocês conseguem ver aí alguém que não é da sala? É um tal de Eric Vinícius. O outro eu não sei não quem falou. Eric, quem é você, meu querido? Ana Beatriz Pacheco. Não sou eu, viu, gente? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Saiu? Eu já vi esse menino em algum lugar. Agora tem um Não sei, Felipe não. Moreira aqui na sala. Nossa, Deus, tá entrando gente demais. É, a Tem o Beatriz Felipe Moreira. eu removi. Agora o Eric, eu acho que saiu por conta própria. Aí tem o Olha, o Felipe Moreira. Felipe Moreira. Goiânia, né? Ah, o MC Pose, ó. MC Pose do É, galera, aí complica, né? Eu fiquei assustado, falei, ô professor. Não, mas Eu falei, xi. valeu por ter avisado. Continua tendo alguém diferente? Por enquanto não, senão eu vou te avisar. Por favor, avisa, tá? Avisa, porque na aula do primeiro ano alguém entrou lá e começou a fazer graça. Aí eu tive que descompartilhar, e enfim, aí sumiu também, não voltou mais. Ana Luísa da turma, né? Ana Luísa Moraes? Conheço. Gente, Ana Luísa Otto, né, não? Tem a imagem dela aí, tem a foto dela. Laura Marinho, Gustavo Garcia. Ah, pessoal, deve ser o povo do primeiro ano que está entrando. Porque a aula do primeiro vai começar agora na sequência. Eu acho que é isso. É? E começa 9h40. Nossa, mas vim. É que horas? a Ana Beatriz falou. mesmo, Vai acabar daqui a alguns segundos. Vai acabar daqui a o alguns segundos. primeiro. É isso mesmo. É o Tá bom, primeiro. deixa eu encerrar aqui, porque deu a hora então, porque senão vai ficar esse negócio aí atravessado. Certo? Turma, alguma dúvida? Não. Não, tranquilo? Então a gente para no